Bom dia, pessoal. Maravilha, hoje estamos aqui, ó. Adivinha? Cruzeiro do Sul. Nossa, maravilhosa cidade, Cruzeiro do Sul, dentro da densa floresta amazônica, aqui no Acre. Deus seja louvado por esse lugar, uma terra fértil, uma terra onde mana leite e mel, terra da promessa. Fomos lançados como semente nesse lugar. E hoje eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, uma palavra que o Senhor vem trabalhando no meu coração. E essa palavra nos diz sobre Lucas 5. Jesus, quando ele é empurrado pela multidão e vai sendo empurrado em direção à praia, em direção à areia, ali ele vê dois barcos. E ali pescadores em volta, lavando suas redes, arrumando suas redes. E naquele dia, naquela noite, esses pescadores nada pegaram. Tiveram uma noite frustrante. E estavam ali, se organizando, se arrumando para ir embora, para poder descansar e no outro dia voltar, para voltar à sua velha rotina, fazer o que eles mais sabiam naquele mar de Genezaré. Só que ali aquela multidão empurrando Jesus vai em direção a eles. Chegando lá, ele avista os dois barcos e pede a Simão Pedro o barco emprestado. Simão Pedro, já cansado, poderia ter negado e seguido o caminho. Mas não, ele viu aquela multidão querendo ouvir Jesus. E aquilo gerou curiosidade em seu coração. Porque João Batista no Jordão ministrava muito sobre esse Jesus, sobre o Messias que há de vir. Então na mente de Pedro ele já tinha um entendimento, ele já sabia. E aquilo ali foi encaixando as informações e ele emprestou o barco para Jesus. Jesus pegou o barco, afastou um pouquinho mais adiante, dentro do mar, e ali começou a ministrar os corações. Aqui eu já trago um primeiro princípio, um primeiro ensinamento. Quanto mais fundo, mais aprendemos do Senhor. Quanto mais fundo nós formos com nossos barcos, mais nós aprendemos do Senhor. E o Senhor ministra a todos os corações que ali estão. E também ao coração de Pedro. Finalizando a ministração, o Senhor desce do barco e fala para Simão Pedro: Pedro, pega o barco e vai mais ao fundo. Lance a sua rede mais ao fundo. Intimidade. Quanto mais fundos nós formos com o Senhor em obediência, mais nós viveremos os milagres do Senhor. Simão Pedro disse ao Senhor: Senhor, nada pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra eis que eu lançarei a rede. Obediência. Obediência. Intimidade e obediência. Isso gera milagres extraordinários. E Pedro foi, lançou aquela rede. Ele fez a maior pesca da sua vida, a ponto de o barco quase ir a pique, a ponto das redes praticamente quererem se rasgar. Mas eu quero voltar vocês lá no início. Quantos barcos nós tínhamos? Dois barcos. Isso mesmo, 2 barcos. Então, no outro barco, quem estava? João e Tiago, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. Eu te pergunto, qual é o seu sentimento? Qual a sua relação? O que passa no seu coração quando Jesus está usando o barco do seu irmão e não está usando o seu barco? Reflita. Muitas vezes nosso barco está estagnado na beira da praia. Muitas vezes nosso barco está parado. Tivemos a mesma noite frustrante e o barco ficou. E do nosso irmão, ele está colhendo os frutos da intimidade, da profundidade e da obediência. E nós, né? Então assim, o que passa no nosso coração em relação a isso? Mas Jesus hoje quer te dizer para você movimentar o seu barco também. A mesma pesca do seu companheiro, a mesma pesca do seu amigo. Eu quero que tu entenda nesse dia que a pescaria nunca é para o barco. A pescaria é para o reino. O reino nunca é para nós. Então Deus começou a trabalhar desde o começo na personalidade, no caráter de João e de Tiago. Por que eles são chamados filhos do trovão?
Em Lucas relata que certa vez Jesus, com a sua caravana, passando por uma aldeia de samaritanos, ali Jesus ia repousar. Isso que os samaritanos não deixaram, rejeitaram, porque existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Logo que ele sai, os dois irmãos chegam a Jesus e questiona: Jesus, queres que nós oramos e mandamos fogo dos céus para esse lugar? E Jesus responde para eles: não é esse espírito que eu carrego, não é esse espírito que é para vocês carregarem. O que eu vim fazer nesse mundo, não vim matar nem aniquilar, eu vim salvar. Então assim, eles eram muito explosivos, uma personalidade forte, mas também eram muito competitivos, muito orgulhosos. Em Marcos 10 e Mateus 20 tem um relato. Mateus 20, a mãe deles pedindo a Jesus para que um sente à sua direita, outro à sua esquerda. E Marcos diz que eles mesmos chegaram para Jesus. Então eles tinham esse sentimento de superioridade, querendo ser os primeiros, estar na frente. Mas Jesus, desde do primeiro encontro em Lucas 5, já vem tratando isso eles. Porque Jesus não trabalha na circunstância no momento. Jesus trabalha na eternidade. O Senhor já conhece o coração meu e o teu. Conhecia o coração deles. E Jesus trabalha o Espírito de João e de Tiago. E eles vivem aquela pesca milagrosa também. Eles compartilham. Ambos os barcos saem cheios de peixes, que é para o reino. Então, quer ser maior, quer ser melhor, sirva, aprenda a servir. Deixe quebrar esse orgulho, essa superioridade que você tem. E nós conhecemos muito bem a história de João, o discípulo amado, o discípulo do amor. João, o evangelista. João é aquele que acompanhou Jesus ir na cruz desde o início e ficou ali diante da cruz. O Senhor lhe confiou a sua mãe, Maria, para que cuidasse dele, e vice-versa, que Maria cuidasse de João. João era um dos discípulos mais novos de Jesus. João, na sua própria carta, ele diz que era o discípulo amado. Foi aquele que reclinou ao ombro de Jesus na ceia e perguntou: mestre, quem há de traí-lo? João foi aquele que no final de sua vida foi o único. Existem muitos mistérios em torno de sua morte. Uns dizem que ele foi jogado num caldeirão de água fervente, de óleo fervente, e não morreu. Depois foi lançado na ilha de Patmos, e ali ele recebeu a revelação sobrenatural dos céus de Jesus, o que hoje nós conhecemos como Apocalipse. Foi João, o único discípulo que a Bíblia diz, que relata os historiadores, que não morreu como mártir, mas morreu na sua velhice. Então assim, nós não conhecemos os mistérios de tudo, mas Deus trata cada um à sua maneira. Cada um tem um propósito nessa terra. Cada um veio para servir de uma maneira. Somos diversos no corpo, onde o cabeça é Cristo. Então nesse dia eu quero que tu fique essa mensagem. E quero te dizer mais ainda. Deus, eles escolhem os mais improváveis para usar. Veja o significado do nome de João: Deus agraciado, Deus de graça. Eu acho lindo isso, porque Deus escolhe nós mesmos com nossos defeitos, com nossas peculiaridades, com nosso caráter, muitas vezes corrompido, mas Ele nos escolhe para o seu reino, para ganhar almas para o Senhor. Então fica essa palavra nesse dia. Deus escolheu. Deus tem um propósito na tua vida. Deixa Ele usar teu barco. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Deixa Ele trabalhar em você. Em nome de Jesus. Amém.